Vou começar essa análise mostrando Pasquale Bacco já pentito, já arrependido, sendo entrevistado em um programa de televisão na RAI. É só um minuto. Bem, não consegui colocar essa entrevista da empresa estatal italiana, a rede de TV RAI. O YouTube bloqueou por razões de direito autoral. Eles fazem esse bloqueio automaticamente, o sistema de inteligência artificial deles. Então, qual é a solução? Tive que retirar esse 1 minuto que eu botei dessa entrevista de 11 minutos. Você tem a opção de assistir o vídeo na íntegra no meu site. Ou então você assiste essa parte da entrevista da RAI ao final do meu vídeo, que eu vou deixar o link para você. Eu acho interessante assistir como é o comportamento dele já depois de arrependido. Não deixe de dar uma olhada ao final deste vídeo. Qual a revelação mais chocante de Pasquale Bacco? Para vocês, provavelmente vai ser aquela sobre o dinheiro envolvido nessa indústria. Os interesses financeiros de espertalhões que ganharam dinheiro com a viagem na maionese dos italianos negacionistas. Já para mim, que sou interessado em entender o comportamento de quem abandona a racionalidade para viajar na maionese, o que mais me impressionou foi a reação ao discurso de Pasquale Bacco por parte de seus seguidores. A reação já depois dele pentito, arrependido, quando ele se dirigiu ao seu público para falar o contrário do que falava. Sabem o que aconteceu? Vou repetir as palavras dele. Quando subi ao palco pela última vez no Circos Máximos, eu já estava em crise. Na frente de 15 mil pessoas, eu falei que vacinas imunizam, que a gente não podia ficar falando o contrário. Mas as pessoas ficaram exultantes, ainda me aplaudiram. Teve gente que tocou minhas pernas e chorou. Eu disse o contrário do que pensavam. Eles não ouviram. Um Deus falou: Bacco não pode ser um herege que nos traiu. Raciocine aqui comigo. Essa gente que cismou de acreditar numa determinada direção não conseguiu entender o que ouviu quando o que foi dito por Bacco era o contrário do que eles esperavam ouvir. Ignoraram o que Bacco falou, continuaram o tratando como se fosse um deus, aplaudiram e choraram ao tocar suas pernas. Essa gente não é capaz de pensar, não é capaz de ouvir. Eles agem como manada. Em outro trecho da entrevista, Pasquale Bacco revela algo nesta mesma direção. A adrenalina que impera em um local lotado de gente. Uma manada ansiosa por aplaudir todo tipo de absurdo que você está ali para dizer. Olha o que ele diz. Acho que aqueles de nós que subimos naqueles palcos tinham alguns mortos na consciência. Tínhamos sido grandes covardes, todos nós anti-vacinas. Fomos às praças e quando falávamos, sabíamos que as pessoas queriam ouvir coisas fortes. Então você provoca cada vez mais. Nas vacinas tem água de esgoto. Os caixões em Bérgamo estavam todos vazios. Com a Covid ninguém morreu. Nós éramos uns grandes sacanas. Não escondo. Essa é a verdade. O que eu acho relevante nessa história é responder a pergunta por que as pessoas embarcavam facilmente em ideias completamente absurdas. Para essas ideias serem consistentes, exigiriam o conluio de milhares a milhões de pessoas para esconder a verdade. Eu vou explicar citando algumas dessas crenças loucas. Primeira delas, complô caixões vazios, envolvendo centenas de soldados do exército italiano que desfilou pelas ruas de Bérgamo no início da pandemia, com dezenas de caixões de mortos por coronavírus, e escondendo da população que os caixões estariam vazios. É crível isso. Número 2, complô cloroquina, envolvendo milhões de médicos no mundo inteiro, todos os laboratórios, todas as agências de saúde dos principais países desenvolvidos, eles todos em conluio para quê? Para esconder da população remédios baratos, salvadores como a cloroquina.
Tem cabimento? Terceiro, complô governos, envolvendo maquiavélicos governos, quase todos, para vacinar toda a população com uma vacina do mal, capaz de causar trombose, AVC e até introduzir chips para propósitos comunistas. Você acha que alguém é capaz de convencer pessoas a acreditar nessas sandices, em teorias da conspiração como estas, que requerem a cooperação e o silêncio de centenas, milhares ou milhões de pessoas? Pior ainda, convencer não por meio de pesquisas e informações confiáveis, mas através de discursos inflamados em praças públicas e vídeos no WhatsApp. Eu acho que sim. A ciência é algo que se desenvolveu há 200 anos apenas. Menos de 1% da população tem contato com ela, tem capacidade de entender como a ciência se expressa, como funciona, suas mazelas, os textos dos estudos. As pessoas ficam perdidas em um mar de informação, não tem como discernir onde está a verdade. O ser humano existe não há apenas 200 anos, mas há 300 mil anos. A espécie humana evoluiu escolhendo acreditar em outro ser humano que fala com ele, alguém próximo, que fala sobre coisas que estão próximas. São seres emocionais que querem amar e odiar. Não dá para fazer nada disso com o vírus, que não conseguem nem mesmo ver. Aterrorizado pela morte por um inimigo invisível tão pequeno que não pode ser visto sequer em um microscópio óptico, uma das saídas palatáveis, qual é? Negar a existência, é substituir o inimigo invisível por outro palpável, que ele conhece e tem motivos para suspeitar, como é o caso de inimigos humanos. Gente dos grandes laboratórios e seus interesses lucrativos, perversos. Gente de governo. Ser humano é programado para arrumar motivo, para amar e odiar pessoas, não para entender a ciência. Você pode estar pensando que a ignorância explicaria a credulidade, mas não é correto, não é por aí. O medo, o comportamento tribal de manada, de seguir grupos, ou mesmo razões emocionais que só fazem sentido para a própria pessoa, podem explicar por que o cérebro passa a ignorar o seu lado racional, a lógica racional. Pasquale Bacco se sente culpado, deseja ser perdoado, mas só pelas pessoas que acreditaram nele. Ele não quer ser perdoado pelo sistema, não quer ser perdoado da pena de suspensão de 6 meses do exercício da profissão de médico. Ele sabe que merece essa pena. De certa forma, o arrependimento o fez agir com nobreza outra vez. Eu peço a você que reflita ao julgar o semelhante que está embarcado em viagem na maionese. Tenha compreensão, não é uma doença, pode ter cura, embora seja muito difícil. Não adianta tentar convencer, mostrar a verdade, apresentar fatos irrefutáveis. Evite isso. Se quiser tentar algo, faça apenas perguntas, tais como: quais os fatos que te levaram a acreditar nisso? Não aceite respostas sob a forma de vídeos ou textos que eles captam nos grupos que os influenciam no WhatsApp, aos quais eles estão ligados emocionalmente. Textos e vídeos iguaizinhos aos propagados por Pasquale Bacco. Não os aceite. Concentre-se em tentar fazer perguntas ao próprio embarcado em viagem na maionese. Isso pode fazê-lo voltar a pensar, a perceber que não tinha nada de concreto para convencer a si próprio das verdades que ele passou a propagar.